Pessoal, um tema que está aí na figura digitalícia de vocês, tutelas provisórias. E é um tema bem árido, tá? É um tema que impacta, sem dúvida nenhuma, o Poder Judiciário na sua totalidade, que demanda uma atenção muito grande de vocês. E como está a tutela provisória digital, nós temos que flutuar entre os artigos 294 e 311 do Código de Processo Civil. 294 a 311 do CPC. Ali a gente tem essa delimitação desse conteúdo, e dentro da estrutura, disposições gerais, tutelas provisórias, uma rápida explicação, por gentileza, a respeito da temática, ok? Quando um cidadão vem ao Poder Judiciário que ele quer uma tutela jurisdicional em relação ao direito que ele afirma ter. O cidadão comparece em juízo, através dela a petição inicial, dizendo, tá aqui, eu tenho esse direito, eu quero que ele seja reconhecido, e reconhecido esse meu direito, que ele seja concretizado no mundo real, buscando ele, cidadão, uma tutela definitiva do seu direito ali posto no processo. Beleza. Só que para que surja essa tutela definitiva, através do ato decisório futuro, que seja ali produto da atuação do Poder Judiciário, isso demanda um certo tempo, o tempo necessário para a atividade cognitiva, para que o juiz possa conhecer do pedido, contraditório, ampla defesa, meios probantes. Então, há uma sequência de atos do processo necessários a permitir ao magistrado, em cognição profunda, dar ou não ao cidadão a tutela definitiva do direito que ele pretende. Só que, de novo, isso demanda tempo. E muitas vezes o que o cidadão não tem chama-se tempo. Pode ser que o direito por ele ali pretendido, quando for objeto de reconhecimento e efetivação, momento futuro, não exista mais o objeto do direito dele, ele possa sofrer em razão desse tempo um eventual dano. Então é mais ou menos nessa linha de raciocínio que surgem as chamadas tutelas provisórias, aonde o Estado atua para poder proteger o direito do cidadão, garantindo que futuramente ele venha a ser efetivado ou até mesmo já entregando a ele os efeitos do pedido, entregando a ele materialmente o que ele veio buscar, muitas vezes no início do processo. Então, a gente está lidando com uma situação, ainda tratada na lei, assim não poderia ser diferente, excepcional, em que ainda não havendo, por parte do Estado, uma decisão definitiva transitada em julgado, que reconheça o direito do cidadão e que ali permita a tutela definitiva desse direito, mas por necessidade eu crio as situações de tutelas provisórias, permitindo que em determinado momento do processo, o direito do cidadão já lhe seja entregue, dependendo até mesmo da situação de urgência, ou até mesmo protegido para que possa ser futuramente esse direito objeto de efetivação. E a gente chama de provisória, porque mesmo que seja um ato eventual de entrega desse direito ao cidadão antes da decisão transitada em julgado, isso pode ser futuramente modificado, pode ser que em determinado momento, eu, enquanto magistrado, reconheça ali a existência dos elementos ou requisitos necessários para proteger o direito do cidadão ou desde logo entregar esse direito a ele, mas que futuramente na minha decisão definitiva eu falo, pô, esse cara não tem direito. E a gente teria que fazer um procedimento de, até mesmo se for o caso, reversibilidade dessa tutela que foi concedida de forma provisória. Provisória ela é porque não pressupõe a existência ainda de uma decisão definitiva de mérito transitada em julgado, podendo ser objeto de futura revogação ou modificação.
Mas aqui o Estado assume uma postura, muitas vezes para evitar situações de dano ao cidadão ou risco do processo não ser efetivado. Eu protejo o direito ou entrego desde logo ao cidadão, dependendo da circunstância, mesmo sem essa decisão definitiva de mérito. Tutelas provisórias, disposições gerais, artigo 294 do Código de Processo Civil. Tá ali, ó. A tutela provisória pode fundar-se em urgência ou em evidência. E a tutela provisória de urgência cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. É justamente o que nos diz o artigo 294 aqui do Código de Processo Civil, que abre para a gente, na verdade, uma figura de classificação. As tutelas podem se fundamentar ou serem fundamentadas na urgência ou na evidência. Pode a de urgência ter caráter cautelar ou antecipada e serem requeridas de forma antecedente ou incidental. Eu coloquei aqui, inclusive, uma tabela. Ok? Senhores, toda tutela provisória está baseada na probabilidade do direito. De novo, o requisito necessário e essencial para toda e qualquer tutela provisória está nitidamente baseada na probabilidade do direito. O que é a probabilidade do direito? Eu digo, eu tenho um direito tal contra fulano de tal. E eu quero que o juiz reconheça esse direito lá na decisão final definitiva de mérito, aonde através de um juízo de certeza, em razão de uma cognição exauriente, ele, magistrado, depois de todas as provas, afirmará, com o juízo de certeza, que eu tenho esse direito, é o Estado dizendo. Ival, você tem esse direito, ponto. Mas isso, de novo, demanda tempo. Todo o procedimento desenvolvido em contraditório, ampla defesa, os meios probantes, tudo isso. Quando a gente fala em probabilidade, a gente parte da premissa que não há ainda os elementos, no caso do processo, necessários para externalização por parte do magistrado desse juízo de certeza. Talvez eu não tenha ainda todas as provas, todos os elementos de defesa apresentados, ok? Mas existem situações já devidamente delimitadas que ditam a existência da probabilidade de um determinado direito. Por exemplo, imaginemos que o meu direito alegado é: eu comprei isso aqui do cidadão e ele não me entregou. Deixa eu tomar uma água, inclusive. Eu comprei isso aqui, juiz do réu, e ele não me entregou. Eu estou alegando. Aí eu junto documento da compra, comprovante de pagamento, conversas por e-mail que seja, aonde ele ali, enquanto o réu reconheceria que realmente não cumpriu com a obrigação de entregar. Então entendam isso aqui, senhores. Apesar de eu estar no início do processo, de nem todas as provas terem sido produzidas, já há elementos a dizer, pô, é provável que o que está sendo alegado seja verdadeiro. É provável que o direito pretendido pela parte realmente exista, e isso pode inclusive surgir desde logo na abordagem apresentada na petição inicial e dos documentos apresentados. Então, toda tutela provisória tem como requisito a probabilidade do direito dele. A gente não escapa, por isso a gente coloca aqui logo nessa sequência a probabilidade do direito. Só que as tutelas são de urgência ou da evidência, conforme presente aqui no caput do artigo 294. E a tutela de urgência pressupõe que, além da probabilidade do direito, exista o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo, portanto, necessária a concessão de uma tutela baseada na urgência,
Porque, insisto, além de eu demonstrar a probabilidade, eu digo, ô juiz, se a gente não proteger essa coisa aqui agora, que me deve ser entregue tirando das mãos do réu, colocando em mãos de um depositário para cuidar dessa coisa, lá depois, no futuro, quando o meu direito, em razão de um juízo de certeza, for reconhecido, essa coisa não mais existirá. E aí o processo perde a utilidade, porque o processo existiria, neste caso, para reconhecer o meu direito sobre essa coisa e efetivação do direito, essa coisa me ser entregue. Mas como ela pode se perder, magistrado, o processo perderia a sua utilidade. Então, vamos proteger esse direito. Ou até mesmo eu posso demonstrar um dano, que eu preciso dessa coisa aqui para uma atividade minha, para eu não morrer de fome, seja o que for. E aí talvez o juiz, inclusive, determine desde logo nessa tutela provisória, em razão dessa urgência, que essa coisa desde logo me seja entregue, para eu poder ali fazer com ela aquilo que seria necessário para minimizar, evitar ou acabar com o dano que eu estou sofrendo. Então, tecnicamente, quando a gente pensa numa tutela de urgência, além da probabilidade do direito, tem que se demonstrar também esse perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por isso que a gente chama tutela de urgência, mas existem circunstâncias em que há um tal grau de probabilidade ou um alto grau de probabilidade do direito que se dispensaria a demonstração do dano ou risco ao resultado útil do processo. São as chamadas tutelas da evidência, que nós vamos explorar no momento futuro aqui nas nossas aulas. Ok? Aonde a lei dispõe, nesse caso aqui, a um alto grau de probabilidade, então não precisa mais comprovar dano nem risco ao resultado útil do processo. Muito interessante a postura que a lei apresenta para a gente numa circunstância dessa. Ok, galera? Tranquilo? Então, nós temos aqui, ó, tutelas de urgência, tutelas da evidência, enfatizei mais a da urgência. A da evidência enfatizarei no momento oportuno. Só que a lei diz que a tutela de urgência, parágrafo único do artigo 294, pode ser de natureza cautelar ou antecipada, pode ser de natureza cautelar ou antecipada. Aqui, ó. E sem que vocês tenham percebido, ou talvez já tenham percebido, eu demonstrei já aqui em exemplo esses dois tipos de tutelas provisórias de urgência. A cautela pressupõe, senhores, que eu proteja de tal forma, estou tentando ser didático e menos técnico, tá? Que eu proteja de tal forma o direito material da parte, o direito por ela pretendido, para que esse direito possa ser futuramente efetivado. Lembra que a gente fez isso? Aqui agora há poucos minutos? A urgência é, ou eu tiro essa coisa do réu e ponho em mãos de um depositário para a coisa ficar preservada, ou futuramente a coisa não existirá para me ser entregue. Então eu estou lidando com uma cautela, com uma tutela provisória de urgência de natureza cautelar, protegendo o direito material para futura efetivação. Entretanto, quando a gente lida com tutela antecipada, a coisa muda de figura. Porque ao lidarmos com tutela antecipada, eu antecipo os efeitos do pedido. O pedido é que a coisa me seja entregue. Cautela, protegemos para, se for o caso, ser futuramente entregue. Tutela antecipada, eu já entrego de uma vez, antecipando os efeitos do pedido diante de um juízo de probabilidade mais demonstrado a potencial situação de dano. Então, a diferença entre a tutela cautelar e antecipada é essa. Tanto que, se for uma tutela antecipada concedida, eu entregarei esta coisa aqui ao autor. Futuramente, se for o caso, o juiz julga procedente o pedido, ele já está com a coisa. Na cautela, eu só protegi, julguei procedente o pedido, então depois eu efetivo o direito entregando ao cidadão
Essa é a diferença entre uma cautelar que protege a futura efetivação do direito e a tutela antecipada, que já é a antecipação dos efeitos do pedido do cidadão dentro da linha de tempo procedimental. E temos também que elas antecipadas ou cautelares, última parte aqui do parágrafo único do artigo 294, podem ser concedidas em caráter antecedente ou incidental. Qual a diferença? Exploraremos essas situações. Eu posso vir para o juiz, vir ao Poder Judiciário e simplesmente solicitar a ele a medida cautelar ou antecipada, depois eu completo a minha petição inicial e o processo segue, então eu estou solicitando, antes mesmo do meu pedido posto, a medida acautelatória ou a tutela antecipada de urgência. A lei permite essa técnica. Desenvolveremos ela futuramente aqui em sala de aula. E também temos aquela que é incidental, onde na petição inicial eu já apresentei o meu pedido e estou solicitando a cautela ou a tutela antecipada, ou no curso do processo eu faço a solicitação. Então, a antecedente antecederia no tempo do processo a própria apresentação em concretude e em finalidade do pedido. A incidental já é no curso do pedido posto. Esses conceitos classificatórios se tornarão mais palatáveis daqui a pouquinho, quando a gente estiver enfrentando propriamente dito esse tema. Então eu quero e preciso que os senhores guardem, por gentileza, essa forma classificatória delas tutelas provisórias, que pode ser fundada em urgência ou em evidência. A da urgência pode ser cautelar ou antecipada, e ela da urgência também poderá ser em caráter antecedente ou incidental, à luz de tudo que nós estamos aqui discutindo nesse artigo 294, tá bom? Senhores, não delongando muito nesse bloco de aula, para a gente poder organizar melhor o conteúdo, justificamos, tentamos uma conceituação e classificamos elas tutelas provisórias. Esse conteúdo te foi útil? Que bom, fico muito feliz. E se você quiser conhecer outros cursos, mentorias focadas em concursos públicos, advocacia, acesse o link que está abaixo aí, que você será direcionado para o meu site. Lá você encontra uma série de cursos focados na melhoria do desempenho da advocacia civil e também para concursos públicos. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço.